Marcelo recebeu uma mensagem anônima sobre seu gerente estar destruindo tudo. Decidiu investigar disfarçado de garçom e descobriu uma realidade que mudaria sua vida para sempre. A mensagem chegou às 3 da manhã, quando Marcelo Santos achava que nada mais poderia abalar sua confiança no império que construíra durante décadas. O telefone vibrou uma vez, depois duas, até que o som insistente o arrancou do sono profundo. Era um número desconhecido, mas a mensagem que apareceu na tela fez seu sangue gelar. Seu gerente está destruindo tudo que você construiu. Se quiser salvar sua empresa, vá ao restaurante Eleganza amanhã às 9 da noite. Não se identifique, apenas observe. Marcelo sentou na cama, o coração disparando. Eleganza era a joia da coroa de sua cadeia de restaurantes, o estabelecimento que mais lhe trazia orgulho. Rodrigo Mendes era seu gerente há 5 anos. O homem em quem depositara confiança total para administrar o local. As lágrimas de raiva começaram a se formar em seus olhos enquanto relia a mensagem. Alguém estava tentando destruir tudo que ele amava, ou havia algo terrível acontecendo bem debaixo de seu nariz. Durante toda a manhã seguinte, Marcelo não conseguia se concentrar em nada. Sentado em seu escritório no último andar do edifício corporativo, ele observava a cidade através da janela panorâmica, mas sua mente estava completamente tomada por uma mistura explosiva de fúria e desespero. Como assim, destruindo tudo? O Eleganza sempre apresentara números excepcionais. Rodrigo sempre fora exemplar em seus relatórios. Mas e se houvesse algo que ele não estava vendo? A decisão veio como um raio. Marcelo pegou o telefone e ligou para seu assistente. Cancelem todos os meus compromissos de hoje. E preciso de uma coisa muito específica. Providencie um uniforme completo de garçom do Eleganza. Tamanho grande. Quero tudo. Camisa, calça, avental, sapatos, e que seja idêntico ao que nossos funcionários usam. Do outro lado da linha, houve uma pausa de surpresa, mas o assistente sabia que jamais deveria questionar as ordens do patrão. Às 8 da noite, Marcelo estava parado em frente ao espelho de seu apartamento, mal reconhecendo o homem que o fitava de volta. O uniforme caía perfeitamente, e com um boné puxado sobre o rosto e uma postura mais curvada, ele parecia exatamente o que pretendia ser. Apenas mais um funcionário em uma noite qualquer, mas suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma raiva contida que crescia a cada minuto. Se alguém estava brincando com sua empresa, com sua vida, pagaria caro por isso. O Eleganza estava em plena atividade quando Marcelo se aproximou da entrada dos funcionários. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que todos poderiam ouvi-lo. Durante anos, ele visitara o restaurante apenas como proprietário, sempre anunciado, sempre esperado. Agora, pela primeira vez, estava prestes a ver como as coisas realmente funcionavam, quando ninguém sabia que ele estava observando. Você deve ser o temporário que ia começar hoje, disse uma voz suave atrás dele. Marcelo se virou e viu uma mulher de cerca de 30 e poucos anos, com um sorriso genuíno e olhos gentis. Ela usava o mesmo uniforme que ele, mas havia algo em sua postura que transmitia dignidade mesmo na simplicidade. Eu sou Luciana Soares, trabalho aqui há alguns anos. Seja bem-vindo. Obrigado, murmurou Marcelo, tentando disfarçar a voz. É meu primeiro dia. Não se preocupe, vamos te ensinar tudo, disse Luciana, e pela primeira vez em horas, Marcelo sentiu algo além de raiva. Havia uma bondade genuína naquela mulher que o tocou profundamente. O Rodrigo está meio estressado hoje, então melhor mantermos o perfil baixo. Mas você vai se dar bem, tenho certeza. Estressado? Marcelo franziu as sobrancelhas. Em 5 anos, Rodrigo sempre fora cortês e controlado em sua presença. O que poderia estar deixando-o estressado a ponto de os funcionários notarem? Eles entraram juntos no restaurante e Marcelo foi imediatamente atingido pela elegância do ambiente que ele próprio havia projetado anos atrás.
As luzes suaves, as mesas perfeitamente arrumadas, o murmúrio discreto dos clientes, era exatamente como ele sempre sonhara. Mas havia uma tensão no ar que ele nunca percebera antes, uma energia nervosa entre os funcionários que o deixou alerta. Luciana! A voz ecoou pelo salão como um chicote, fazendo vários funcionários se encolherem visivelmente. Marcelo virou-se e viu Rodrigo Mendes se aproximando com passos firmes e expressão furiosa. Era o mesmo homem que sempre o cumprimentara com sorrisos e relatórios impecáveis. Mas agora havia algo cruel em seus olhos que Marcelo jamais havia visto. Onde você estava? Já são 9h05 e a mesa 7 está esperando há 3 minutos. Desculpe, Rodrigo, disse Luciana baixando a cabeça. Estava ajudando o novo funcionário a se orientar. Novo funcionário? Rodrigo olhou para Marcelo com desprezo. Ninguém me disse sobre nenhum novo funcionário hoje. Quem autorizou isso? Marcelo sentiu o sangue ferver. Como assim ninguém disse? Ele era o dono da empresa. Mas forçou-se a permanecer em silêncio, fingindo nervosismo. O senhor do escritório central disse que havia uma vaga. O senhor do escritório central, repetiu Rodrigo com sarcasmo. Esses idiotas de gravata nunca sabem o que está acontecendo aqui. Está bem, você fica, mas qualquer erro e está fora. E Luciana, pare de perder tempo e vá atender a mesa 7 antes que eles desistam e saiam. Marcelo observou Luciana assentir rapidamente e partir quase correndo para atender os clientes. Havia lágrimas contidas em seus olhos e algo na forma como ela se forçou a sorrir para os clientes, enquanto claramente estava abalada, fez o coração de Marcelo se partir. Esta era a mulher que o recebera com tanta gentileza minutos atrás e agora estava sendo humilhada publicamente. E você? Rodrigo se virou para Marcelo com olhos frios. Vai começar limpando as mesas que já foram liberadas. Diego ali vai te mostrar onde ficam os panos e não me faça repetir as instruções. Durante a hora seguinte, Marcelo observou tudo com um horror crescente. Rodrigo tratava os funcionários como servos, gritava por qualquer erro mínimo e parecia ter um prazer especial em humilhar Luciana na frente dos outros. Cada palavra cruel fazia Marcelo apertar os punhos com mais força, mas ele sabia que precisava ver mais para entender completamente o que estava acontecendo. Ela é incrível, sabe? Disse Diego Nascimento, aproximando-se dele durante uma pausa. A Luciana. Trabalha aqui há 8 anos. Conhece este lugar melhor que qualquer um. Sempre ajuda todo mundo. Mas o Rodrigo, ele tem alguma coisa contra ela. Nunca entendi por quê. Há quanto tempo o Rodrigo é assim? Perguntou Marcelo cuidadosamente. Desde sempre, cara, mas piorou muito nos últimos anos. A gente tem medo até de respirar alto quando ele está por perto. Diego baixou a voz. A Luciana já tentou reclamar algumas vezes, mas ele sempre encontra uma forma de piorar as coisas para ela. É como se ele quisesse que ela pedisse demissão. Marcelo sentiu uma mistura de náusea e fúria subindo pela garganta. Este homem, este Rodrigo, em quem ele confiara completamente, estava torturando psicologicamente seus funcionários. E Luciana, havia algo na forma como ela suportava tudo com dignidade que tocava profundamente seu coração. A noite estava no auge quando aconteceu o momento que mudaria tudo. Luciana estava atendendo uma mesa próxima à cozinha quando tropeçou ligeiramente, fazendo com que uma única gota de molho caísse no chão ao lado da mesa. Não chegou nem perto de atingir os clientes, que nem perceberam o ocorrido. Mas Rodrigo viu. Luciana! O grito ecoou pelo restaurante inteiro, fazendo todas as conversas cessarem instantaneamente. Clientes viraram as cabeças, funcionários pararam no que estavam fazendo e Marcelo sentiu cada músculo de seu corpo se contrair. Vem aqui agora! Luciana se aproximou com os olhos baixos, claramente mortificada. Foi só uma gota, Rodrigo, já vou limpar. Foi só uma gota? Rodrigo riu de forma cruel. Você acha que isso é o tipo de serviço que oferecemos aqui?
Você acha que nossos clientes merecem ser servidos por alguém que não consegue nem segurar uma bandeja direito? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Luciana. E Marcelo viu que não eram apenas lágrimas de humilhação. Eram lágrimas de alguém que estava sendo quebrado lentamente, dia após dia. Por favor, Rodrigo, não foi intencional. Nada do que você faz é intencional, Luciana. Você é incompetente, sempre foi, e francamente não sei por que ainda trabalha aqui. As palavras de Rodrigo eram como punhais, e cada uma delas fazia Marcelo apertar os punhos com mais força. Talvez seja a hora de você procurar um trabalho mais adequado ao seu nível. Foi nesse momento que Dr. Paulo Vieira, um cliente regular e empresário respeitado, se levantou de sua mesa. Com licença, disse ele em voz alta o suficiente para que todo o restaurante ouvisse. Mas isso é inaceitável. Esta jovem cometeu um erro mínimo e está sendo humilhada publicamente. Isso não é forma de tratar um funcionário. Rodrigo ficou vermelho de raiva. Senhor, agradeço sua preocupação, mas questões internas são resolvidas internamente. Questões internas? Dr. Paulo riu com desprezo. Humilhar uma funcionária na frente de todo o restaurante é questão interna? Vou pensar 2 vezes antes de voltar aqui. E com isso, ele jogou dinheiro na mesa e saiu, sendo seguido por outros clientes claramente desconfortáveis. Marcelo observou tudo com um misto de orgulho pelo Dr. Paulo e horror absoluto pela situação. Este era seu restaurante, sua reputação sendo destruída bem na sua frente. Mas havia mais. Quando olhou para Luciana, viu algo que o atingiu como um raio. Ela estava protegendo outros funcionários com o próprio corpo, como se quisesse absorver toda a raiva de Rodrigo para que eles não sofressem. Olha só o que você fez, sibilou Rodrigo para Luciana depois que os clientes saíram. Perdemos clientes importantes por sua causa. Espero que esteja satisfeita. Marcelo não aguentou mais. Estava prestes a se revelar e confrontar Rodrigo na mesma hora, quando Rosa Silva, a chefe de cozinha, se aproximou rapidamente. Rodrigo, disse ela em voz baixa, mas urgente, preciso falar com você. É sobre aquela questão dos fornecedores. É urgente. Rodrigo olhou para Rosa com irritação, mas algo na expressão dela o fez assentir. Está bem. Luciana, vá para a cozinha e não apareça no salão pelo resto da noite. Ele se afastou com Rosa, deixando Luciana sozinha no centro do restaurante, tremendo de humilhação e lágrimas. Marcelo se aproximou dela cuidadosamente. Você está bem? Luciana tentou sorrir através das lágrimas. Estou acostumada. É assim que as coisas funcionam aqui. Ela limpou o rosto com as mãos. Desculpe você ter que ver isso no seu primeiro dia. Sei que deve estar pensando em ir embora. Na verdade, disse Marcelo, com uma determinação férrea crescendo em seu peito, estou pensando em ficar. Há coisas aqui que precisam mudar. Naquele momento, enquanto observava Luciana tentar se recompor e voltar ao trabalho com uma dignidade que o deixava sem palavras, Marcelo Santos tomou uma decisão que mudaria tudo. Não era apenas sobre a empresa, era sobre justiça. Era sobre proteger pessoas como Luciana, que davam tudo de si e recebiam apenas crueldade em troca. Mas ele não sabia que o que presenciara até agora era apenas a ponta do iceberg. Rodrigo tinha segredos muito mais sombrios. E Luciana tinha uma história que explicava por que ela suportava tudo em silêncio. Uma história que, quando fosse revelada, mudaria completamente a forma como Marcelo via toda a situação. Quando finalmente conseguiu uma pausa para verificar as câmeras de segurança do escritório do gerente, utilizando sua autorização de proprietário que Rodrigo desconhecia, Marcelo descobriu algo que o deixou em estado de choque total. As gravações dos últimos meses mostravam um padrão sistemático de abuso, mas havia mais: transações financeiras suspeitas, documentos sendo alterados e uma conversa gravada entre Rodrigo e fornecedores que revelava um esquema de corrupção que estava sugando milhares de reais da empresa todo mês.
Mas o que realmente fez suas mãos tremerem foi uma gravação de 3 semanas atrás, onde Rodrigo dizia ao telefone: "Não se preocupe, ela nunca vai reclamar." Descobriu umas coisas sobre o passado dela que garantem que ela fique quietinha. Uma pessoa na situação dela não pode se dar ao luxo de perder o emprego. Marcelo desligou o sistema com o coração disparando. Que situação? Que passado? E mais importante, o que Rodrigo estava fazendo com sua funcionária mais leal para mantê-la em silêncio? A noite mal havia terminado, mas Marcelo já sabia que não conseguiria dormir. As imagens daquela gravação se repetiam em sua mente como um pesadelo. Rodrigo falando friamente sobre manter Luciana quietinha, usando algo do passado dela. Que tipo de monstro ele havia colocado para administrar sua empresa? E que segredo Luciana carregava que a deixava tão vulnerável? Às 6 da manhã, Marcelo estava de volta ao escritório corporativo, mas desta vez não era para administrar negócios, era para investigar. Ele precisava de respostas antes de retornar ao restaurante naquela noite. Com acesso total aos arquivos da empresa, começou a revisar cada documento relacionado a Luciana Soares. Contrato de trabalho, avaliações de desempenho, histórico salarial. O que encontrou o deixou ainda mais confuso e furioso. Durante 8 anos, Luciana havia recebido apenas uma promoção mínima, apesar de avaliações consistentemente excelentes de clientes e colegas. Seu salário estava congelado há 3 anos, sempre com justificativas vagas de orçamento apertado assinadas por Rodrigo. Mas o que mais chamou a atenção foram comentários manuscritos dele nas margens dos documentos. Manter no salão, boa para impressionar clientes e não promover, situação controlada. Situação controlada. As palavras ecoaram na mente de Marcelo como uma bomba prestes a explodir. Rodrigo estava deliberadamente sabotando a carreira de Luciana, mantendo-a em uma posição vulnerável. Mas por quê? E como ela não percebia o que estava acontecendo? A resposta veio quando Marcelo decidiu investigar mais profundamente. Usando contatos na área de recursos humanos, descobriu que Luciana tinha uma situação familiar complexa que explicava muita coisa. Ela era mãe solteira de uma garota de 10 anos e recentemente havia assumido também os cuidados de sua mãe idosa, que precisava de medicamentos caros para uma condição de saúde grave. Para uma pessoa nessa situação, perder o emprego seria devastador. Rodrigo descobriu isso e está usando contra ela, murmurou Marcelo para si mesmo, sentindo a raiva crescer como fogo em suas veias. Ele sabe que ela não pode sair, então pode tratá-la como quiser. A tarde passou em preparativos cuidadosos. Marcelo sabia que precisava de mais evidências antes de agir, e isso significava voltar ao restaurante disfarçado. Mas desta vez, ele estava determinado a entender completamente o esquema de Rodrigo e encontrar uma forma de proteger Luciana sem colocar sua situação familiar em risco. Quando chegou ao Eleganza às 7 da noite, fingindo ser novamente o funcionário temporário, Marcelo percebeu imediatamente que a atmosfera estava diferente. Os funcionários pareciam ainda mais tensos que na noite anterior, sussurrando entre si e evitando o olhar de Rodrigo, que caminhava pelo salão com uma expressão ainda mais sombria. "Você voltou", disse Luciana, aproximando-se dele com um sorriso que tentava esconder preocupação. "Pensei que depois de ontem, preciso deste emprego", respondeu Marcelo, surpreendendo-se com a verdade emocional por trás da mentira. De certa forma, ele realmente precisava estar ali. Precisava proteger sua empresa e as pessoas que trabalhavam nela. "Entendo perfeitamente", disse ela baixando a voz. "Às vezes a gente não tem escolha, né? Tem que aguentar certas coisas porque tem pessoas que dependem da gente." A vulnerabilidade em sua voz partiu o coração de Marcelo. Ela estava falando sobre sua própria situação sem perceber, revelando o peso que carregava nos ombros. "Luciana", ele começou cuidadosamente, "você já pensou em procurar outro emprego?" O riso dela foi amargo. "Todo dia.
Mas não é tão simples quando você tem responsabilidades. Ela parou abruptamente, como se tivesse falado demais. Desculpe, não devia estar te contando essas coisas. Vamos trabalhar. Durante a primeira hora, Marcelo observou Rodrigo interagir com clientes importantes e ficou chocado com a transformação. O homem que minutos antes gritava com funcionários agora sorria charmosamente. Falava sobre qualidade excepcional e tratamento personalizado. Era como assistir a um ator interpretando dois papéis completamente diferentes. Ele é assim mesmo, sussurrou Diego, aproximando-se dele enquanto limpavam mesas próximas. Anjo para os clientes, demônio para nós. E com a Luciana é pior. Parece que ele tem alguma coisa pessoal contra ela. Você sabe por quê? Diego olhou ao redor nervosamente antes de responder. Uns 2 anos atrás, a Luciana tentou fazer uma denúncia ao RH sobre o comportamento dele. Não deu em nada, obviamente. Rodrigo tem proteção lá em cima, mas depois disso, ele balançou a cabeça tristemente. A vida dela aqui virou um inferno. Ele encontrou uma forma de descobrir sobre a situação familiar dela e, bem, usa isso. Marcelo sentiu o sangue ferver. Usa como? Sempre que ela tenta se defender ou questionar alguma coisa, ele fala coisas como: será que você pode mesmo se dar ao luxo de ser difícil? Ou tem muita gente precisando de emprego por aí? Ela sempre fica pálida e para de discutir na hora. Naquele momento, como se tivessem conjurado o próprio diabo, Rodrigo apareceu atrás deles. Diego, novo funcionário, que reunião social é essa? Vocês acham que estão aqui para conversar? Desculpe, senhor. Diego se afastou rapidamente, deixando Marcelo sozinho diante do olhar gelado de Rodrigo. Você, disse Rodrigo apontando para Marcelo, vai ajudar a Luciana com as mesas da área VIP hoje. E preste atenção, clientes importantes não toleram amadores. Qualquer erro seu reflete nela, entendeu? A ameaça implícita era clara. Se Marcelo cometesse algum erro, Luciana pagaria o preço. Era uma forma cruel e calculista de controle, usando a bondade dela contra ela mesma. Trabalhando ao lado de Luciana na área VIP, Marcelo pode ver de perto sua dedicação extraordinária. Ela conhecia as preferências de cada cliente regular, antecipava necessidades, resolvia problemas antes que eles surgissem. Era uma profissional excepcional sendo desperdiçada e abusada por um homem que não merecia nem limpar seus sapatos. Você é incrível naquilo que faz, disse ele durante um momento quieto. Luciana pareceu genuinamente surpresa com o elogio. Obrigada, mas não sou nada de especial. Só faço meu trabalho. Não, disse Marcelo com intensidade que a fez olhá-lo diretamente. Você é especial. Qualquer pessoa com olhos pode ver isso. Por um momento, algo passou pelo rosto dela. Esperança, talvez. Ou o eco distante de uma autoestima que havia sido sistematicamente destruída. Mas antes que pudesse responder, a voz de Rodrigo cortou o ar como uma lâmina. Luciana, mesa 12 está reclamando que o prato está frio. Ela correu para verificar, e Marcelo a seguiu discretamente. Na mesa 12 estava um casal elegante, e quando Luciana se aproximou com solicitude para resolver o problema, Marcelo percebeu algo estranho. O prato deles mal havia sido tocado e ainda estava fumegando. Não havia nada de errado com a comida. Sinto muito pelo inconveniente, disse Luciana educadamente. Posso levar para esquentar na cozinha ou talvez preferem que traga outro prato? Não, disse a mulher parecendo confusa. Na verdade está tudo perfeito. Não reclamamos de nada. Luciana ficou pálida. Lentamente, ela se virou e viu Rodrigo observando de longe com um sorriso cruel nos lábios. Havia sido uma armadilha, uma forma de humilhá-la publicamente sem motivo real, apenas porque ele podia. Marcelo viu lágrimas se formarem nos olhos dela quando percebeu o que havia acontecido. A crueldade gratuita do ato, a manipulação calculista, a forma como Rodrigo brincava com suas emoções, como um gato com um rato, tudo isso fez algo dentro de Marcelo se quebrar definitivamente.
Naquele momento, observando Luciana tentar manter a compostura enquanto voltava ao trabalho depois de ser deliberadamente humilhada, Marcelo Santos tomou uma decisão que mudaria tudo. Não importava quanto tempo levasse, não importava o que custasse, ele ia destruir Rodrigo Mendes e tudo o que ele representava. Mas primeiro, ele precisava entender completamente o jogo que estava sendo jogado. E para isso, precisava descobrir o segredo que Rodrigo estava usando para manter Luciana em silêncio. A resposta viria mais cedo do que esperava. Às 11 da noite, quando o restaurante estava fechando, Marcelo ouviu uma conversa entre Rodrigo e um homem desconhecido que o deixou gelado até os ossos. O que descobriu naquela conversa revelaria não apenas a extensão da crueldade de Rodrigo, mas também uma verdade sobre Luciana que explicava por que ela suportava tudo em silêncio. Uma verdade que transformaria completamente a forma como ele via toda a situação. A conversa que Marcelo ouviu às 11 da noite anterior ainda ecoava em sua mente como um pesadelo quando chegou ao Eleganza na noite seguinte. Rodrigo estava no telefone com alguém, falando baixo, mas com a crueldade típica. Não se preocupe com a Luciana. Ela não vai abrir a boca. Descobri que ela mentiu no currículo sobre sua experiência anterior. Se ela tentar alguma coisa, posso usar isso para destruí-la completamente. Uma demissão por justa causa, por falsidade ideológica. Boa sorte arranjando emprego depois disso. Mentiu no currículo? Marcelo havia passado a madrugada inteira investigando mais profundamente o passado de Luciana. E o que descobriu o deixou completamente transtornado. Ela não havia mentido. Na verdade, havia omitido algo que a fazia parecer uma heroína. Luciana era ex-enfermeira formada com honras que havia trabalhado durante anos salvando vidas em hospitais públicos. Mas 3 anos atrás, algo aconteceu que a fez abandonar a profissão e aceitar um trabalho muito abaixo de sua qualificação. O que Rodrigo não sabia e que Marcelo descobriu através de contatos na área médica era que Luciana havia sido falsamente acusada de negligência médica por um médico corrupto que queria encobrir os próprios erros. Embora tenha sido inocentada depois, o processo destruiu sua confiança e sua vontade de continuar na medicina. Ela omitiu essa experiência do currículo não por desonestidade, mas porque a dor era grande demais para falar sobre isso. Rodrigo havia descoberto sobre a acusação, mas não sobre a inocência. E estava usando essa informação distorcida para manter Luciana em uma prisão psicológica, ameaçando destruir sua reputação se ela ousasse se defender. Esse filho da mãe, murmurou Marcelo entre os dentes enquanto se preparava para mais uma noite de observação. Mas desta vez, algo era diferente. Ele podia sentir no ar. A tensão no restaurante estava mais espessa, os funcionários mais nervosos. Algo estava prestes a acontecer. Quando chegou à entrada dos funcionários, Diego o interceptou com olhos preocupados. Cara, hoje vai ser pesado. O Rodrigo está com uma raiva diferente. Não sei o que aconteceu, mas ele está querendo descontar em alguém. E geralmente esse alguém é a Luciana, disse Marcelo, mais uma afirmação do que uma pergunta. Sempre ela. Diego balançou a cabeça tristemente. Às vezes eu penso que ele tem alguma obsessão doentia. É como se ele sentisse prazer em destruir ela aos pouquinhos. Eles entraram no restaurante e Marcelo imediatamente percebeu a diferença na atmosfera. Rodrigo estava parado no centro do salão como um predador esperando a presa. E quando Luciana apareceu da cozinha com uma bandeja de aperitivos para uma mesa, seus olhos se iluminaram com uma malícia que fez o estômago de Marcelo revirar. Luciana, disse Rodrigo em voz alta o suficiente para metade do restaurante ouvir. Venha aqui. Preciso falar com você sobre seu desempenho. Marcelo viu o corpo dela se enrijecer. Era diferente das outras vezes. Havia algo na voz de Rodrigo que indicava que esta não seria uma humilhação comum. Era algo pior. Sim, senhor, disse ela, aproximando-se com a cabeça baixa. Sabe, Luciana,
Estive pensando sobre seu futuro aqui na empresa. E preciso ser honesto com você. Não estou satisfeito com seu trabalho ultimamente. A voz de Rodrigo era melosa, mas havia veneno puro por trás dela. Na verdade, estou questionando se você é realmente a pessoa certa para este ambiente. O restaurante estava começando a ficar cheio e Marcelo podia ver clientes olhando na direção da conversa com interesse e desconforto crescentes. Rodrigo estava deliberadamente criando uma cena pública. Desculpe se cometi algum erro, senhor. Posso melhorar. A voz de Luciana estava trêmula, mas havia uma dignidade nela que fez o coração de Marcelo se apertar. Ah, mas esse é o problema, Luciana. Não são apenas erros. É uma questão de, como posso dizer, honestidade. A palavra saiu da boca de Rodrigo como uma cobra venenosa. Sabe, às vezes as pessoas não são exatamente quem dizem ser. Marcelo viu a cor sumir completamente do rosto de Luciana. Ela sabia exatamente do que ele estava falando. Senhor, por exemplo, continuou Rodrigo, agora claramente desfrutando do momento. Pessoas que omitem informações importantes sobre seu passado profissional. Pessoas que talvez não sejam tão qualificadas quanto fingem ser. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Luciana, mas ela lutou para mantê-las sob controle. Por favor, podemos conversar sobre isso em particular? Por que em particular? Perguntou Rodrigo com falsa inocência. Todos aqui são uma família, não é? Não devemos ter segredos uns dos outros. Foi nesse momento que Dr. Paulo Vieira, que estava jantando com a esposa em uma mesa próxima, se levantou novamente. Desculpe, mas isso está se tornando constrangedor para todos os presentes. Seja qual for o problema, certamente pode ser resolvido sem humilhar a moça publicamente. Rodrigo se virou para Dr. Paulo com os olhos flamejantes. Doutor, agradeço sua preocupação, mas quando se trata de funcionários que podem ter problemas de integridade, é importante que toda a equipe esteja ciente. A palavra integridade atingiu Luciana como um tiro. Marcelo viu suas pernas bambear ligeiramente e, por um momento terrível, pensou que ela fosse desmaiar bem ali no meio do restaurante. Minha integridade! A voz dela saiu como um sussurro, mas havia algo nela, uma centelha de raiva que Marcelo nunca havia visto antes. Como ousa questionar minha integridade? Facilmente, disse Rodrigo, agora sorrindo abertamente. Especialmente quando descubro que certas pessoas mentiram sobre sua experiência profissional anterior. Quando descubro que talvez tenham omitido incidentes que qualquer empregador responsável precisaria saber. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcelo podia ver outros funcionários observando com horror, clientes claramente desconfortáveis, e Luciana no centro de tudo, tremendo de humilhação e raiva contida. Eu nunca menti, disse ela, e pela primeira vez sua voz tinha força real. Nunca. Não? Então por que não mencionou sua experiência anterior na área médica? E mais especificamente, por que não mencionou por que saiu dessa área? Marcelo viu as últimas defesas de Luciana ruindo. As lágrimas que ela havia segurado por tanto tempo finalmente começaram a escorrer. Mas havia algo diferente nelas. Não eram apenas lágrimas de humilhação, mas de uma dor profunda e antiga sendo arrancada à força. Isso não era relevante para este trabalho, disse ela, a voz quebrando. Não era relevante? Rodrigo riu cruelmente. Problemas de negligência profissional não são relevantes? Acusações sérias que levaram você a abandonar sua carreira original não são relevantes? Foi como se ele tivesse jogado ácido no rosto dela. Luciana recuou como se tivesse sido fisicamente atacada, e Marcelo viu algo se quebrar definitivamente dentro dela. Não era apenas humilhação, era a destruição sistemática de tudo que restava de sua autoestima. Eu fui inocentada, sussurrou ela. Mas sua voz estava tão baixa que mal podia ser ouvida. Foram? Que interessante. Mas o fato é que houve acusações. Isso é algo que eu,
Como gerente responsável, preciso levar em consideração. Naquele momento, algo dentro de Marcelo Santos explodiu. Ver aquela mulher extraordinária sendo destruída publicamente por um homem que sabia exatamente o que estava fazendo foi demais. Ele deu um passo à frente, os punhos cerrados, pronto para revelar quem era e acabar com aquilo ali mesmo. Mas foi Rosa Silva quem agiu primeiro. "Chega!" A voz da chefe de cozinha ecoou pelo restaurante como um trovão. "Rodrigo, isso é nojento até mesmo para você. A Luciana é a funcionária mais dedicada que já passou por aqui e todos sabemos disso. Rosa, sugiro que você volte para a cozinha e cuide dos seus próprios assuntos", disse Rodrigo. Mas pela primeira vez sua voz tinha uma nota de incerteza. Não vou voltar. Estou aqui há 10 anos e nunca vi nada tão cruel quanto o que você faz com essa menina." Rosa se aproximou de Luciana e colocou um braço protetor ao redor dela. "E sabe de uma coisa? Estou cansada de ficar quieta." O restaurante estava em completo silêncio agora, todos os olhos fixos no drama que se desenrolava. Marcelo podia ver Rodrigo perdendo o controle da situação e havia pânico em seus olhos. "Rosa, você está demitida", disse ele, tentando recuperar a autoridade. "Eu me demito", respondeu ela sem hesitar. "E Luciana, querida, você também deveria. Ninguém merece ser tratado assim." "Ela não pode se demitir", disse Rodrigo, e agora sua máscara havia caído completamente. A crueldade nua estava visível para todos verem. "Ela tem muitas responsabilidades que a impedem de tomar decisões impulsivas." A ameaça implícita era clara. Ele sabia sobre a situação familiar de Luciana e estava usando isso contra ela na frente de todos. Foi nesse momento que o Dr. Paulo se aproximou decisivamente. "Senhorita, não sei qual é sua situação, mas posso lhe garantir uma coisa. Qualquer empresa séria ficaria honrada em tê-la como funcionária. O que presenciei aqui hoje me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter e sobre o dele." Ele olhou para Rodrigo com desprezo puro. "Jovem, eu conheço o dono desta empresa há anos. Tenho certeza de que ele ficaria interessado em saber como seus estabelecimentos estão sendo administrados." Marcelo viu o sangue sumir do rosto de Rodrigo. "Doutor..." Paulo não sabia que o dono estava bem ali, observando tudo, mas sua ameaça era real e poderosa. "Doutor, o senhor não entende a situação completa", começou Rodrigo. "Entendo perfeitamente. Entendo que presenciei abuso psicológico e humilhação pública de uma funcionária. E entendo que isso não pode continuar." Luciana, ainda tremendo e com lágrimas nos olhos, olhou ao redor do restaurante. Para Rosa, que a defendera, para Dr. Paulo, que oferecera esperança, para os colegas que a observavam com compaixão. E então, seus olhos encontraram os de Marcelo. Havia algo nesse olhar, gratidão pela gentileza que ele havia mostrado, mas também uma tristeza profunda que falava de anos de sofrimento silencioso. Naquele momento, Marcelo soube que não podia mais ficar em silêncio. A justiça que ele planejara administrar cuidadosamente precisava acontecer agora. Mas antes que pudesse agir, Rodrigo jogou seu último e mais cruel golpe. "Luciana", disse ele, recuperando sua crueldade calculista, "você tem até amanhã para decidir. Ou aceita uma transferência para o turno da madrugada no depósito, onde talvez cause menos problemas, ou pode procurar outro emprego. E boa sorte explicando para futuros empregadores por que saiu do último emprego." A escolha que ele oferecia não era escolha nenhuma. O turno da madrugada seria impossível para uma mãe solteira, e a ameaça de uma referência negativa tornaria quase impossível encontrar outro trabalho. Mas Rodrigo não sabia que havia cometido um erro fatal. Ele não sabia que suas palavras haviam sido ouvidas pelo próprio dono da empresa, que agora tinha todas as evidências de que precisava. E mais importante, ele não sabia que Luciana Soares não era apenas uma ex-enfermeira com um passado doloroso.
Ela era a mulher que havia salvado a vida da filha de Marcelo Santos 3 anos atrás. A revelação atingiu Marcelo como um raio. Luciana Soares. O nome que ele havia lido centenas de vezes nos arquivos da empresa, mas nunca havia conectado com a memória mais dolorosa e mais grata de sua vida. 3 anos atrás, sua filha Sofia havia sofrido um acidente grave e foi uma enfermeira chamada Luciana que a manteve viva durante os momentos críticos antes da cirurgia. A mesma Luciana que agora estava sendo destruída pelo monstro que ele havia colocado para administrar sua empresa. Durante toda a madrugada, Marcelo reviveu aqueles momentos terríveis no hospital. Sofia estava inconsciente, os médicos correndo contra o tempo, e no meio do caos havia uma enfermeira de olhos gentis que segurou sua mão e disse: "Ela vai ficar bem. Eu prometo que vou cuidar dela como se fosse minha própria filha." E cumpriu a promessa. Por 3 dias e 3 noites, Luciana praticamente não saiu do lado de Sofia, monitorando cada respiração, antecipando cada complicação. Sofia havia se recuperado completamente, mas poucos meses depois, Marcelo soube que Luciana havia deixado o hospital em meio a um escândalo. Na época, ele estava tão ocupado comemorando a recuperação da filha que não investigou os detalhes. Agora sabia a verdade. Ela havia sido destruída por uma acusação falsa, exatamente como Rodrigo estava tentando destruí-la novamente. Quando chegou ao Eleganza na noite seguinte, Marcelo estava transformado. Não era mais apenas o proprietário disfarçado investigando problemas na empresa. Era um pai que devia a vida de sua filha à mulher que estava sendo torturada bem na sua frente. A raiva que sentia agora era pessoal, visceral e perigosamente próxima de explodir. "Ela não veio hoje", disse Diego, aproximando-se dele com preocupação. "A Luciana, depois do que aconteceu ontem, ninguém a culpa, né? Mas o Rodrigo está numa fúria total." Marcelo sentiu o estômago revirar. "Ela ligou? Disse alguma coisa?" "Nada. E isso não é normal dela. A Luciana nunca falta, mesmo quando está doente, mesmo quando a filha está doente. Rosa tentou ligar para ela várias vezes, mas o telefone só dá ocupado." A preocupação cresceu como uma serpente fria no peito de Marcelo. E se Luciana tivesse feito algo drástico? E se a humilhação de ontem tivesse sido a gota d'água? O peso da responsabilidade o atingiu como um martelo. Se algo acontecesse com ela, seria culpa dele por não ter agido antes. Rodrigo disse alguma coisa? Diego olhou ao redor nervosamente antes de responder. "Ele está dizendo para todo mundo que ela abandonou o emprego, que provou que era instável. Mas tem algo estranho. Ele parece aliviado demais, sabe? Como se fosse exatamente isso que ele queria." Antes que Marcelo pudesse responder, a voz de Rodrigo cortou o ar. "Vocês dois, parem de tagarelar e voltem ao trabalho. E já que a Luciana decidiu nos abandonar, vocês vão ter que cobrir o trabalho dela também." Marcelo se virou para encarar Rodrigo e teve que usar toda a sua força de vontade para não atacá-lo ali mesmo. O sorriso satisfeito no rosto daquele homem era repugnante. Ele havia conseguido o que queria. Havia quebrado Luciana tão completamente que ela não havia nem aparecido para trabalhar. "Onde ela está?" A pergunta saiu da boca de Marcelo antes que pudesse se controlar. Rodrigo o encarou com surpresa. "Como assim, onde ela está?" Como se eu fosse babá de funcionário instável. "Se ela decidiu abandonar o emprego, problema dela. Mas você não se preocupa nem um pouco? Ela trabalhou aqui por 8 anos. Exatamente 8 anos de problemas", interrompeu Rodrigo friamente. "Francamente, deveria ter me livrado dela muito antes. Pessoas como ela só trazem drama e instabilidade para o ambiente de trabalho." A frieza absoluta na voz dele fez algo dentro de Marcelo estalar. Este homem havia sistematicamente torturado uma mulher extraordinária, até quebrá-la completamente, e agora falava dela como se fosse lixo descartável. Era desumano.
O restaurante estava enchendo rapidamente. Era sexta-feira, a noite mais movimentada da semana. Mas Marcelo mal conseguia se concentrar no trabalho. Onde estava Luciana? Por que não atendia o telefone? A imagem dela tremendo de humilhação na noite anterior não saía de sua mente. Foi às 9h30 que ela apareceu. Marcelo a viu primeiro, parada na entrada do restaurante, como se estivesse reunindo coragem para entrar. Ela havia chorado, isso era óbvio pelos olhos inchados e vermelhos, mas havia algo diferente nela. A submissão havia sido substituída por uma determinação desesperada, como se ela tivesse tomado uma decisão que mudaria tudo. "Meu Deus!", sussurrou Diego. Ela voltou. Luciana atravessou o salão com passos firmes, ignorando os olhares curiosos dos clientes e a expressão de surpresa irritada de Rodrigo. Quando chegou até ele, sua voz era clara e forte. "Preciso falar com você, agora." "Luciana", disse Rodrigo com falso alívio, "que bom que mudou de ideia. Estava mesmo preocupado quando você não apareceu para trabalhar." "Não mudei de ideia sobre nada", respondeu ela, e havia aço em sua voz que fez Marcelo sentir um orgulho estranho. "Vim aqui para dizer algumas verdades que deveria ter dito há muito tempo." O sorriso sumiu do rosto de Rodrigo. "Luciana, sugiro que baixe a voz." "Estamos trabalhando?" "Não, você está trabalhando. Eu estou me demitindo." As palavras ecoaram pelo restaurante, fazendo várias cabeças se virarem. "Mas antes, quero que todos saibam que tipo de homem você realmente é." Marcelo sentiu o coração parar. Ela estava fazendo exatamente o que não podia fazer. Estava se colocando em uma posição ainda mais vulnerável. Rodrigo poderia destruí-la completamente agora. "Luciana, pare", disse Rodrigo. E agora havia uma ameaça real em sua voz. "Você sabe que não pode se dar ao luxo de queimar pontes." "Queimar pontes?" Ela riu, mas não havia humor no som. "Que pontes? Você já destruiu qualquer possibilidade de eu ter uma referência decente. Você já me humilhou publicamente. Você já usou minha situação familiar contra mim. O que mais você pode fazer?" "Muito mais", disse Rodrigo baixinho, mas alto o suficiente para que os clientes próximos ouvissem. "E você sabe disso." Foi nesse momento que Marcelo percebeu que não estava apenas observando um confronto. Estava observando uma execução pública. Rodrigo não ia deixar Luciana sair em paz. Ia destruí-la completamente, na frente de todos, como um exemplo para outros funcionários que ousassem desafiá-lo. "Sabe de uma coisa, pessoal?", disse Rodrigo, dirigindo-se agora a todo o restaurante. "Já que a Luciana quer fazer um espetáculo, vamos dar a ela o palco que tanto quer." Ele subiu em uma cadeira, forçando toda a atenção para si. "Esta funcionária que vocês veem aqui foi demitida por problemas sérios de caráter e honestidade profissional." "Isso não é verdade", gritou Luciana, as lágrimas começando a fluir novamente. "Não é? Então, conte a todos sobre por que foi forçada a deixar sua carreira anterior. Conte sobre as acusações de negligência que arruinaram sua reputação na área médica." O silêncio que se seguiu foi mortal. Marcelo podia ver a agonia no rosto de Luciana. Ela estava sendo forçada a reviver o trauma mais doloroso de sua vida, na frente de dezenas de estranhos. Sua voz falhou. "Isso mesmo. Ela não consegue nem negar", continuou Rodrigo, desfrutando visivelmente do momento, "porque sabe que é verdade. E agora quer sair daqui fingindo ser vítima, quando na realidade é apenas uma funcionária incompetente que finalmente foi descoberta." Foi quando o Dr. Paulo Vieira se levantou novamente, mas desta vez não estava sozinho. Metade dos clientes do restaurante se levantou com ele, muitos com expressões de nojo absoluto. "Isso é suficiente", disse Dr. Paulo com autoridade. "Jovem, não sei que tipo de pessoa você é, mas o que estou presenciando aqui é abuso psicológico puro e não vou ficar sentado assistindo." "Doutor, o senhor não entende?" "Entendo perfeitamente. Entendo que você é um covarde que ataca uma mulher indefesa porque pode. E entendo que nunca mais vou pisar neste estabelecimento enquanto você estiver aqui."
E outros clientes começaram a se manifestar. Isso é nojento. Como ousam tratar uma funcionária assim? Vamos embora, querida. Este lugar é um insulto. Mas Rodrigo havia perdido completamente o controle. Em vez de tentar conter os danos, ele dobrou a aposta. Querem saber a verdade sobre a santinha aqui? Ela foi acusada de causar a morte de uma criança por negligência. Foi expulsa da medicina em desgraça. O grito de horror que escapou de Luciana ecoou pelo restaurante como uma lâmina. Era o som de uma alma sendo despedaçada publicamente. Ela caiu de joelhos no meio do salão, soluçando descontroladamente. Eu não causei a morte de ninguém. O grito que saiu dela era puro desespero. Eu salvei aquela criança. Eu salvei centenas de crianças. Eu dediquei minha vida a salvar pessoas. Marcelo não aguentou mais. A visão da mulher que havia salvado sua filha, sendo destruída pelo mentiras e crueldade, foi demais. Ele deu um passo à frente, pronto para revelar tudo, quando algo inesperado aconteceu. Uma criança pequena se soltou da mão da mãe e correu até Luciana. Era uma menina de cerca de 6 anos, que havia observado tudo com olhos grandes e assustados. "Não chore, moça", disse a criança, oferecendo seu guardanapo para Luciana. "O homem mau está sendo cruel, mas você parece muito boa." A pura inocência do gesto quebrou algo em todo o restaurante. Vários adultos começaram a chorar e a raiva contra Rodrigo tornou-se palpável. Até mesmo alguns funcionários começaram a se aproximar de Luciana para protegê-la. Mas Rodrigo, completamente descontrolado agora, cometeu seu erro final. "Tirem essa criança daí! Não sabem com quem ela está falando? É uma assassina!" O silêncio que se seguiu foi absoluto. Chamar Luciana de assassina na frente de uma criança, depois de tudo que havia acontecido, foi a gota d'água final. Dr. Paulo puxou o telefone. "Estou ligando para a polícia. Isso é difamação criminal." E foi nesse momento que Marcelo Santos não conseguiu mais se controlar. Ver a mulher que salvou sua filha ser chamada de assassina pelo monstro que ele próprio havia colocado no poder foi demais. "Chega!" Sua voz explodiu pelo restaurante com a autoridade de décadas comandando empresas. "Rodrigo Mendes, você está demitido!" O silêncio foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para o funcionário temporário, que havia acabado de demitir o gerente. Marcelo tirou o boné e se endireitou, revelando quem realmente era. "Meu nome é Marcelo Santos e eu sou o dono desta empresa. E você, Rodrigo, é a coisa mais repugnante que já teve a infelicidade de trabalhar para mim." Mas o que ninguém esperava era a reação de Luciana quando ela percebeu quem ele realmente era. Porque ela se lembrava dele também. Lembrava do desespero nos olhos dele 3 anos atrás. Lembrava de prometer que cuidaria de sua filha. E agora entendia por que seus olhos pareciam tão familiares. "Sofia", sussurrou Luciana, ainda de joelhos no chão do restaurante, as lágrimas mudando de desespero para reconhecimento. Sua filha, Sofia Santos. Ela tinha 8 anos, acidente de carro, traumatismo craniano. Marcelo sentiu as próprias lágrimas se formarem. "Você se lembra? Como eu poderia esquecer? Ela me chamou de anjo da guarda quando acordou." Luciana se levantou lentamente, o olhar fixo nele. "Eu prometi para você que ela ficaria bem. Prometi que cuidaria dela como se fosse minha própria filha." O restaurante inteiro estava em silêncio absoluto, testemunhando um momento que ninguém poderia ter imaginado. Mas Rodrigo, percebendo que estava perdendo completamente o controle, tentou uma última jogada desesperada. "Muito tocante", disse ele com sarcasmo venenoso. "Mas isso não muda o fato de que ela mentiu no currículo e tem problemas de caráter. Senhor Santos, o senhor está sendo manipulado emocionalmente." "Mentiu?" Marcelo se virou para Rodrigo com olhos flamejantes. "A única pessoa que mentiu aqui foi você. Luciana não omitiu nada relevante. Ela omitiu uma acusação falsa, da qual foi completamente inocentada." "E sabe como eu sei disso?" Rodrigo empalideceu. "Porque passei a madrugada inteira investigando.
Conversei com o Dr. Eduardo Mendes. Sim, o mesmo sobrenome que você. Que coincidência interessante. Que foi demitido do Hospital Santa Clara por falsificar prontuários e tentar culpar enfermeiros por seus próprios erros. Luciana foi uma de suas vítimas. A cor sumiu completamente do rosto de Rodrigo. Isso não tem nada a ver. Não tem? Eduardo Mendes é seu irmão, não é? O mesmo irmão que você ajudou a conseguir fornecedores superfaturados para minha empresa, em troca de uma porcentagem dos lucros extras. Marcelo puxou uma pasta de documentos que havia escondido na roupa. 3 anos de notas fiscais falsas, Rodrigo. 300 mil reais desviados da minha empresa. O silêncio foi quebrado por um suspiro coletivo de choque. Diego e outros funcionários se entreolharam, finalmente entendendo por que os cortes de pessoal, por que os salários congelados, por que as economias necessárias. E o mais nojento, continuou Marcelo, sua voz crescendo em intensidade, é que você descobriu que Luciana havia sido vítima do seu irmão corrupto e usou isso para torturá-la. Ela não sabia da conexão entre vocês, mas você sabia que ela viveria em terror de que alguém descobrisse sobre as falsas acusações. Luciana olhou entre Marcelo e Rodrigo, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando. Por isso, você sempre sabia exatamente onde me atacar. Por isso, sempre falava sobre problemas no passado. Você sabia o que seu irmão havia feito comigo. Muito inteligente da sua parte, disse Dr. Paulo, que havia observado tudo com crescente indignação. Usar o trauma de uma vítima contra ela mesma. Que tipo de pessoa faz isso? Rodrigo estava encurralado e sabia disso. Mas em vez de se render, ele decidiu atacar com tudo o que tinha. Querem saber a verdade? Sim, meu irmão me contou sobre ela. Me contou como ela era arrogante, como achava que sabia mais que os médicos, como mentira. A voz de Rosa Silva cortou o ar como um chicote. Ela estava parada na porta da cozinha, segurando algo nas mãos. Rodrigo, você quer continuar mentindo? Porque eu tenho aqui gravações de todas as suas ligações dos últimos 6 meses. O mundo parou. Rodrigo ficou branco como papel. Isso mesmo, continuou Rosa, aproximando-se com um gravador pequeno nas mãos. Você acha que a cozinha não fica ao lado do seu escritório? Você acha que não ouvimos suas conversas sobre manter a enfermeirinha no lugar dela e usar o passado contra ela? Rosa, você não pode... Começou Rodrigo, mas sua voz estava quebrada. Não posso o quê? Proteger uma amiga? Expor um abusador? Rosa apertou o play do gravador e a voz de Rodrigo ecoou claramente pelo restaurante. Ela nunca vai ter coragem de sair daqui, Eduardo. Descobri sobre aquela situação que você me contou. A acusação de negligência. Ela vive com medo de que alguém descubra. É perfeita para manter no lugar dela. Posso pagar menos, exigir mais, e ela nunca vai reclamar. O silêncio que se seguiu foi mortal. Todos no restaurante haviam acabado de ouvir a confissão completa de abuso psicológico sistemático. Luciana estava tremendo, mas agora era de raiva pura. 3 anos, disse ela, a voz baixa, mas carregada de fúria. 3 anos você me fez acreditar que eu era sortuda de ter este emprego. 3 anos me fazendo sentir grata por migalhas. 3 anos me lembrando do pior momento da minha vida sempre que eu tentava me defender. Luciana, Rodrigo tentou se aproximar dela, mas Diego e outros funcionários formaram uma barreira protetora. E sabe o que é mais nojento? Ela continuou, as lágrimas agora sendo de raiva libertadora. Você me fez duvidar da minha própria competência. Me fez acreditar que eu realmente não merecia coisa melhor. Mas a verdade é que eu era boa demais para este lugar enquanto você estava aqui. Marcelo observou a transformação de Luciana de vítima quebrada para mulher furiosa e empoderada e sentiu um orgulho imenso. Esta era a enfermeira que havia salvado sua filha. Forte, determinada, incapaz de aceitar injustiça. Rodrigo Mendes, disse Marcelo formalmente, você está demitido por justa causa.
Abuso de funcionários, desvio de verbas e chantagem emocional. E pode ter certeza de que vou pessoalmente garantir que todos os empregadores da área saibam exatamente que tipo de pessoa você é. Rodrigo olhou ao redor desesperadamente, procurando algum aliado, alguma escapatória, mas só viu faces de desprezo e nojo. Até mesmo funcionários que antes o temiam agora o olhavam com repulsa. "Vocês não sabem com quem estão mexendo", disse ele, tentando uma última ameaça vazia. "Eu tenho contatos, eu posso..." "Você não tem nada", disse o Dr. Paulo firmemente. "E vou pessoalmente garantir que minha rede de contatos profissionais saiba evitar você." Marcelo se aproximou de Luciana, que ainda tremia de emoção. "Luciana, eu sei que as palavras não podem desfazer o que você sofreu aqui, mas quero que saiba que Sofia fala de você até hoje. Ela diz que quer ser enfermeira como a moça gentil que cuidou dela. Você não imagina o impacto que teve na vida da minha família." Luciana o olhou com lágrimas nos olhos, mas agora eram lágrimas de alívio e reconhecimento. "Ela está bem? Sofia está bem? Ela está perfeita. E seria uma honra se você quisesse conhecê-la novamente, como a pessoa extraordinária que você é, não como funcionária de ninguém." Mas enquanto todos celebravam a queda de Rodrigo, ninguém percebeu que ele estava silenciosamente fotografando documentos com o celular. Ele tinha um último e desesperado plano de vingança que colocaria tanto Marcelo quanto Luciana em perigo real. O que ninguém percebeu foi Rodrigo recuando silenciosamente para seu escritório, enquanto todos celebravam sua queda. Seus dedos tremiam enquanto digitava freneticamente no celular, fotografando documentos confidenciais da empresa que ele havia guardado como seguro de vida. Contratos sigilosos, informações financeiras sensíveis, dados pessoais de clientes VIP, tudo que poderia causar um escândalo devastador se vazasse para a imprensa. "Se vou cair", murmurou ele para si mesmo com os olhos brilhando de ódio puro. "Vou levar todo mundo comigo." No salão principal, Marcelo estava ajudando Luciana a se recompor quando o Dr. Paulo se aproximou com uma expressão preocupada. "Senhor Santos, não quero ser alarmista, mas onde está o Rodrigo? Homens desesperados são perigosos e ele claramente perdeu tudo." A observação atingiu Marcelo como um raio. Ele olhou ao redor e percebeu que Rodrigo havia desaparecido completamente. "Diego, onde ele foi?" "Para o escritório, acho." "Mas por quê?" A pergunta de Diego foi interrompida pelo som de uma porta batendo violentamente. Rodrigo havia saído pela entrada dos funcionários, mas não antes de fazer algo que mudaria tudo. O celular de Marcelo vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido, mas ele reconheceu imediatamente a foto anexa. Documentos confidenciais da empresa espalhados sobre uma mesa. A mensagem era simples e aterrorizante. "Se vocês acham que já acabou, estão muito enganados." "Meu Deus", sussurrou Marcelo, mostrando a tela para Luciana. "Ele roubou informações da empresa." Antes que pudessem processar completamente a ameaça, outro celular tocou. Era o de Rosa, que atendeu com mãos trêmulas. Sua expressão mudou de confusão para horror puro. "Rosa, o que foi?" perguntou Luciana, alarmada. Era ele, Rodrigo. Ele disse que tem informações sobre todos nós. Disse que se não conseguirmos que ele seja recontratado até amanhã de manhã, vai vazar tudo para a imprensa e destruir a empresa." Ela olhou para Marcelo com lágrimas nos olhos. "Ele disse que tem algo especial guardado sobre você, Sr. Santos. Algo que pode destruir sua reputação para sempre." O silêncio que se seguiu foi pesado. Marcelo sentiu o estômago revirar. Como empresário bem-sucedido, ele tinha inimigos e sabia que qualquer informação distorcida nas mãos erradas poderia ser devastadora. "Ele está blefando", disse Luciana, mas sua voz estava incerta. "Não", respondeu Marcelo sombriamente. "Rodrigo sempre foi meticuloso. Se ele diz que tem algo, provavelmente tem." Ele olhou ao redor do restaurante, vendo funcionários e clientes que haviam testemunhado toda a situação.
E o pior é que ele pode usar tudo o que aconteceu aqui contra nós. Pode distorcer a história, fazer parecer que eu estava perseguindo ele injustamente. Dr. Paulo franziu as sobrancelhas. Mas isso é chantagem pura. Podemos chamar a polícia. E enquanto isso, ele vaza tudo, interrompeu Marcelo. A mídia não vai esperar para verificar os fatos. O estrago pode ser irreversível. E foi nesse momento que Luciana fez algo que surpreendeu a todos. Ela pegou o telefone das mãos de Rosa e ligou de volta para Rodrigo. Luciana não... Começou Marcelo, mas ela o silenciou com um gesto. Rodrigo, é a Luciana. Quero fazer um acordo com você. A voz de Rodrigo saiu alta o suficiente pelo telefone para que todos ouvissem, carregada de satisfação cruel. Ah, agora quer conversar? Que interessante. Finalmente entendeu a situação? Entendi sim. Entendi que você é mais patético do que eu imaginava. Respondeu ela com uma calma gelada que fez Marcelo sentir arrepios. Mas também entendi que você fez um erro fatal. Erro? Rodrigo riu. O único erro foi não ter acabado com vocês antes. Não, Rodrigo. Seu erro foi esquecer com quem estava lidando. A voz de Luciana era firme agora, carregada de uma autoridade que ela havia enterrado por anos. Você esqueceu que eu trabalhei em hospitais por uma década. Você esqueceu que enfermeiros sabem lidar com emergências. E você esqueceu que seu irmão Eduardo não foi a única pessoa que eu conheci naquela época. Houve uma pausa do outro lado da linha. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que Dr. Ricardo Almeida, o diretor médico que demitiu seu irmão, é meu amigo pessoal até hoje. Quero dizer que ele me ligou pessoalmente quando soube que Eduardo estava tentando processar o hospital por demissão injusta. E quero dizer que eu tenho gravações das confissões do seu irmão sobre todos os crimes que ele cometeu. O silêncio do outro lado foi absoluto. Luciana continuou, agora com a voz crescendo em poder. Você acha que pode me chantagear com mentiras sobre meu passado? Rodrigo, eu tenho evidências reais de crimes reais cometidos pelo seu irmão. Falsificação de documentos, má prática médica, fraude. Tudo gravado pela própria boca dele. Você está blefando, disse Rodrigo, mas sua voz estava tremendo. Estou? Dr. Almeida está aqui comigo agora. Quer falar com ele? Marcelo olhou ao redor confuso até perceber que Luciana estava improvisando brilhantemente. Ela estava usando a própria tática de Rodrigo contra ele. Chantagem baseada em medo. Rodrigo, ela continuou implacavelmente, se você vazar qualquer informação sobre o Sr. Santos ou sobre esta empresa, eu garanto que até amanhã à noite toda a comunidade médica do país vai saber exatamente quem são você e seu irmão. E mais, vou pessoalmente entregar todas as evidências que tenho contra Eduardo para a polícia e o conselho médico. Você não pode fazer isso. Posso e vou. A única razão pela qual não fiz antes é porque queria esquecer aquela época da minha vida. Mas você me forçou a lembrar, Rodrigo. Você me forçou a voltar a ser a pessoa que eu era. Alguém que luta pela justiça, não importa o custo. Marcelo observou Luciana com admiração crescente. Esta era a enfermeira que havia salvado Sofia. Determinada, corajosa, disposta a enfrentar qualquer coisa para proteger os inocentes. Então, aqui está seu acordo, disse ela, sua voz agora gelada como aço. Você apaga todas as informações que roubou, se afasta desta empresa e desta cidade e nunca mais entra em contato com qualquer pessoa que trabalhas aqui. Em troca, eu mantenho minha boca fechada sobre seu irmão. E se eu recusar? Então, amanhã cedo você vai descobrir como é ter sua vida destruída por mentiras e meias-verdades. Vai descobrir como é ser humilhado publicamente. Vai descobrir exatamente o que você fez comigo durante 3 anos. A ameaça era clara, poderosa e completamente justificada. Rodrigo havia criado um monstro com sua crueldade. E agora esse monstro estava voltando para destruí-lo. Você tem 10 minutos para decidir,
disse Luciana. Depois disso, faço algumas ligações que vão mudar sua vida para sempre. Ela desligou o telefone e olhou ao redor do restaurante. Todos a observavam com uma mistura de admiração e choque. Luciana, disse Marcelo suavemente, você realmente tem essas evidências? Ela sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso que não era doce ou submisso, mas feroz e determinado. Tenho sim. Dr. Almeida me deu cópias de tudo quando Eduardo foi demitido, caso ele tentasse me implicar em algo. Guardei por 3 anos esperando nunca precisar usar. E vai mesmo fazer isso? Destruir Eduardo se Rodrigo não cooperar? Luciana olhou diretamente nos olhos dele. Senhor Santos, aquele homem destruiu minha carreira, minha confiança, minha vida. Seu irmão tentou fazer a mesma coisa hoje. Se for preciso escolher entre proteger vocês ou proteger 2 criminosos... Ela fez uma pausa. Não há nem escolha. O telefone de Rosa tocou novamente. Era Rodrigo, mas agora sua voz estava completamente diferente. Quebrada, derrotada, desesperada. O que ele disse mudaria tudo, mas de uma forma que ninguém esperava. Por favor. A voz de Rodrigo saiu quebrada pelo telefone, irreconhecível do homem arrogante que havia atormentado funcionários por anos. Eu apago tudo. Juro que apago tudo agora mesmo. Luciana colocou o telefone no viva-voz para que todos pudessem ouvir. Não é só apagar, Rodrigo. Quero que você envie uma mensagem para cada funcionário desta empresa pedindo desculpas publicamente pelo que fez. Está bem. Vou fazer isso. E quero que você devolva cada centavo que roubou da empresa nos últimos 3 anos. Houve uma pausa longa. Luciana, eu não tenho todo esse dinheiro. Então vai ter que descobrir uma forma de conseguir. Venda seu carro, venda seu apartamento, faça o que for preciso. Você tem 1 semana. Marcelo observou com admiração, enquanto Luciana ditava os termos. Esta não era mais a funcionária submissa e quebrada. Era uma força da natureza exigindo justiça. E uma última coisa, Rodrigo, disse ela, sua voz agora carregada de uma emoção profunda. Quero que você ligue para Dr. Ricardo Almeida e conte para ele exatamente o que seu irmão Eduardo fez comigo. Quero que você confirme que eu estava certa, que eu era inocente, e que vocês 2 destruíram minha carreira por vingança e ganância. Luciana, por favor, faça isso! O grito dela ecoou pelo restaurante, carregando anos de dor reprimida, humilhação e injustiça. Você me deve pelo menos a restauração da minha reputação. Está bem, eu vou fazer tudo. Luciana respirou fundo antes de falar as palavras finais. Se você cumprir tudo isso, Rodrigo, eu mantenho minha parte do acordo. Mas se tentar me enganar, se tentar voltar atrás em qualquer coisa, juro por tudo que é sagrado, que vou dedicar minha vida a garantir que você e seu irmão paguem por cada crime que cometeram. Ela desligou o telefone e por um momento o silêncio foi total. Então, espontaneamente, Diego começou a aplaudir. Rosa se juntou a ele, depois Dr. Paulo, depois todos os funcionários e clientes presentes. O som das palmas ecoou pelo restaurante como uma ovação para a justiça. Luciana começou a chorar, mas agora eram lágrimas de alívio, de vitória, de libertação. Eu não acredito que fiz isso, sussurrou ela. Eu acredito, disse Marcelo, aproximando-se dela. Esta é a mulher que salvou minha filha. Esta é a enfermeira que dedicou sua vida a cuidar de outras pessoas. Esta é a pessoa extraordinária que você sempre foi. Apenas esqueceu disso por um tempo. Dr. Paulo se aproximou com os olhos marejados. Senhorita Luciana, em 40 anos de carreira, raramente vi demonstração de coragem e integridade como a que presenciei aqui hoje. Seria uma honra oferecê-la uma posição em minha clínica médica, se tiver interesse em voltar à área da saúde. Luciana o olhou com surpresa. Doutor, eu não sei se ainda tenho a capacidade... Você acabou de demonstrar mais competência em gestão de crise e liderança do que a maioria dos administradores que conheço. Tenho certeza absoluta de suas capacidades.
Marcelo sentiu uma ideia brilhante tomando forma. Na verdade, Dr. Paulo, eu tenho uma proposta melhor. Luciana, que tal assumir a gerência geral de toda a minha cadeia de restaurantes? Você conhece cada aspecto da operação, tem a confiança dos funcionários e, mais importante, tem a integridade que eu procuro. O queixo de Luciana caiu. Senhor Santos, Isso é justo, interrompeu Rosa. É mais do que justo. É o que deveria ter acontecido há anos se aquele monstro não tivesse impedido. Diego assentiu vigorosamente. Luciana, todos nós sabemos que você sempre foi a verdadeira líder aqui. Rodrigo era só um parasita. Luciana olhou ao redor para todos os rostos esperançosos, todas as pessoas que haviam testemunhado sua transformação de vítima a vitoriosa. Eu aceito, mas com uma condição. Qual? Perguntou Marcelo. Quero implementar um programa de proteção aos funcionários. Um sistema onde qualquer pessoa possa denunciar abuso ou má conduta sem medo de retaliação. Ninguém mais deveria passar pelo que eu passei. Aprovado, disse Marcelo imediatamente. E mais, quero que você desenhe esse programa e o implemente em todas as empresas do grupo. 2 semanas depois, Marcelo estava no hospital visitando uma criança que havia passado por uma cirurgia complexa quando ouviu uma voz familiar no corredor. Era Luciana, agora trabalhando meio período na clínica de Dr. Paulo, enquanto também gerenciava os restaurantes. Como ela está? Perguntou ele, referindo-se à pequena paciente. Vai ficar perfeita, respondeu Luciana, com um sorriso caloroso que ele lembrava de 3 anos atrás. Assim como Sofia ficou. Falando em Sofia, ela está morrendo de vontade de te ver novamente. Quer jantar lá em casa no fim de semana? Minha esposa também quer te conhecer e agradecer pessoalmente. Luciana assentiu, os olhos brilhando. Seria uma honra. Naquele momento, uma enfermeira jovem passou correndo pelo corredor, claramente estressada. Luciana a parou gentilmente. Ei, está tudo bem? Posso ajudar? A jovem a olhou com alívio. Enfermeira Luciana, que bom que a senhora está aqui. Tenho um paciente difícil e não sei mais o que fazer. Vamos lá resolver juntas, disse Luciana, e Marcelo viu a transformação completa. Esta era a pessoa que ela sempre foi, uma cuidadora natural, uma líder, uma força para o bem no mundo. Enquanto as observava se afastarem pelo corredor, Marcelo refletiu sobre como a vida tinha formas misteriosas de conectar pessoas. Se não fosse pela maldade de Rodrigo, ele nunca teria descoberto que a mulher que salvou sua filha estava sofrendo bem debaixo de seu nariz. Se não fosse pela coragem dela de finalmente se levantar, ambos ainda estariam presos, ela na posição de vítima, ele na ignorância sobre o monstro que havia criado. No fim de semana seguinte, quando Sofia correu para abraçar Luciana na porta de casa, gritando, "Meu anjo da guarda voltou!", Marcelo soube que algumas histórias têm finais felizes reais. Não porque a vida é justa, mas porque pessoas extraordinárias como Luciana fazem escolhas extraordinárias, mesmo quando o mundo tenta quebrá-las. Rodrigo cumpriu todos os termos do acordo, devolveu o dinheiro, pediu desculpas publicamente e desapareceu da cidade. Eduardo perdeu definitivamente o direito de exercer medicina quando as evidências vieram à tona. A justiça, às vezes lenta, finalmente havia prevalecido. Mas a verdadeira vitória não foi a queda dos vilões. Foi a ressurreição de uma heroína que sempre esteve ali, esperando pela oportunidade de brilhar novamente. E se você está ouvindo esta história, se perguntando se vale a pena lutar contra a injustiça, se vale a pena se levantar quando tudo parece perdido, lembre-se, dentro de cada pessoa existe uma força que nem mesmo anos de crueldade podem destruir completamente. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que acredite em nós, para lembrarmos de quem realmente somos. Oi, vittu. Mut joo, semmoista ei mulla oikein.
ei mulla oikein silleen täks viikolla. Mulla on se ripsihuolto torstaina. Sitten mun äiti ehkä tulee käymään joku päivä. Mun synttärit oli siis viikonloppuun. Mä en saa tuota otsikkoa vaihdettua. Niin mun äiti tulee ehkä käymään joku päivä. Moi Dino Raukka ollut tänään hammaslääkärissä. Poistettu 4 hammasta. Mulla pupunen. Miettikää sen vuosi sitten käyty sen kanssa poistaa hampaita ja taas. Se oli sanonut se eläinlääkäri, että se on niin vanha jo, että ne menee nopea. Aha, ei sit onne joo. Sori, mä en saa sitä otsikkoa vaihdettua. Sitten torstaina on se ripsihuolto. Äiti sanoi, että se voisi tulla käymään joku päivä. Sitten lauantaina on Emman synttärit. Mä oon kutsunut Isbe ja Niina tähän mun luokse. Et katsotaan, että juodaan vähän viiniä ja käytäs siellä. Mut mä en haluis juoda tiettekö silleen, että mä lähden niinku dokaa tai mä oon niinku aamuun asti missään. Mulla tuli eilen Hinsmäsi, jonka profiili lukee, että mun ikäinen naama näyttää siis 15 vuotta vanhemman. Joo, toi on kyllä. Siis sä et voi oikeasti ikinä tietää ihmisestä. Ja musta on välillä järkyttävää. Tosi monet ulkomaalaistaustaiset esimerkiksi näyttää mun mielestä paljon vanhemmilta. Koska musta tuntuu, että suomalaiset on tosi nuoren näköisiä. Tai voi olla myös muitakin maalaisia, mutta nyt mä puhun vaan siitä, mitä mä oon niinku huomannut. Mut sit saattaa tulla joku ulkomaalaistaustainen, tosi tummapiirteinen tai näin. Ja se on silleen, että se on vaikka niinku 31 ja se näyttää 45-vuotiaalta ja sä oot silleen... Hetkonen. Mä en laita Modexori ketään, ketä mä en tiedä. Deittailen Suomessa myös suomalaisia. Mulla ei oo siis mitään semmoista, että sun pitää olla ulkomaalainen tai sun pitää olla tietyn ikäinen tai mulla ei oo siis mitään semmoista, että pitää olla jotain. Ei. Ihan täysin riippuu. Mä vaan oon huomannut silleen, että no jotenkin musta tuntuu helpommalta deittailla ulkomaalaisia. Okei, myös sen takia, että mä voin puhua sit tänne niistä paljon vapaammin. Mut jotenkin, en mä tiedä onko mulla tullut tässä kauheasti semmosia suomalaisia, ketä mua niinku kiinnostais. Et totta kai jos tulee joku suomalainen, niin mulla ei oo mitään semmoista, että mä en voi nyt deittailla sua, koska sä oot suomalainen. Ei todellakaan. Mut joo, en tiedä. Nyt musta tuntuu, mä en jaksa niinku... En mä tiedä. Mä en tiedä oikein mikä olo mulla tällä hetkellä on. Tietysti mä oon 2 päivää ollut ihan jotenkin paskana. Siis ihan silleen niinku... Tietysti koko elämä masentaa kaikki. Musta tuntuu, että sit mä oon niinku 2 päivää vaan silleen... Mulla on myllännyt tietysti kaikki asiat mun päässä vaan silleen. Mä vaan mietin koko ajan, että mitä mä teen tän kanssa, mites tää. Mun pitää saada nyt asioita jotenkin eteenpäin ja kukaan ei sitä voi tehdä mun puolesta. Mun täytyy se tehdä. Mut sit en mä tiedä jotenkin, mä en tiedä onko mulla tullut jotkut sellaiset darra-ahdistukset tai semmoset, mitä mulle ei ole siis aikaisemmin tullut. Niin musta tuntuu, että nyt mulla on jotenkin ollut tosi pahat niinku nää 2 päivää. Niin. En tiedä. Kaikki vaan niinku myllää päässä. Mä oon ollut sillä, että vittu, mä en tiedä mitä mä teen niinku mun elämälläni. Kyllä se tästä varmaan menee ohi, mutta mä en jotenkin tykkää tästä olosta, mikä tässä on ollut.
Joo, niin mä veikkaan kanssa, että annetaan raahistusta. On Enkkupojan kanssa ollaan juteltu kyllä niin kuin päivittäin vieläkin. Se sanoi, että sillä on hirveä kiire ja tarttis taas samanlaisen reissun kuin hänellä oli viimeksi. Että hän sanoi, että hänellä oli niin kiva jotenkin relaxing niin kuin reissu tänne. Ja se sanoi, että kaipais nyt jo uutta tommosta. Että sanoi, että munkaan oli niin kivaa. Ja sit se just laittoi tossa yksi päivä mulle viestiä, että vituttaa ihan sikana tää meidän välimatka. Et koska meillä on niin hyvä kemia ja meillä on niin että on jotenkin tuntuu haasteelliselta tää koko keissi siis silleen, että meidän pakko niinku aina, toisen on pakko aina ottaa jotain lomaa ja lähteä sinne toiseen maahan, missä toisella ei ole mitään muuta kuin se toinen. Mäkin sanoin sitä, että se olisi ihana deittailla, tietysti silleen, että me voitais nähdä aina välillä. Tietysti silloin tällöin vaikka pari kertaa viikossa tehdä jotain yhdessä, niin se olisi ihan eri, mutta on ärsyttävää, että se olisi niinku lentää toiseen maahan ja sit sä lennät sinne, niin sit sä oot siellä toisen armoilla vaan. Ei sulla oo silleen niinku elämää siellä tai semmoista, teettekö? Mut joo. Et kyllä se niinku tossa vähän sanoi, että käytännössä meissäkin voisi olla niin sanotusti chanssi, jos me asuttais vaan lähekkäimmin. Että sit se laittoi tos. Me ei puhuttu parien päivää, kun se lähti. Ja sitten mä laitoin sille jotain ääniviestiä, niin sit se laittoi vaan, että kauhea ikävä tuli, kun se kuuli mun ääneen, että ihana kuulla mun ääniä. Nyt mä kuolen. Hyvästi. Mut joo. Onhan se harmillista. Ja sitten miten se ottelija Afrikan reissu? Mä itse asiassa just tässä liven alussa sanoin siitä, että mä puhuin sen kai itse asiassa tänään. Kun sillä piti olla se matsi huhtikuun 10. päivä. Mut kun silloin se nenä murtunut, niin se ei saa otella vielä nyt siinä. Eli siihen on tullut nytten ratkaisu. Eli hän ei saa otella vielä. Mutta hänellä on tullut uusi ottelu, mikä on sitten Nigeriassa kesäkuussa. Ja sit kun mä laitoin silleen, että et sä et meinaa nyt otella siellä Etelä-Afrikassa, niin sit se laittoi vaan, että ei, että eiks mulle Nigeria kelpaa. Sit mä olin silleen, käy, että en mä tiennyt, että onks mun kutsuvoimas sinne. Sit se oli vaan, että on sun kutsuvoimas sinne, mutta siihen on nyt 2 kuukautta aikaa. Mut kyllä mä haluaisin lähteä siellä käymään sitten. Niin se siirtyi nyt kesäkuun